Como os irmãos já sabem, nós mantivemos o Espírito Santo como tema do nosso ano de 2025. A gente já vinha tratando sobre o Espírito Santo em 2024. Mantendo a chama acesa é o tema do nosso ano, baseado no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Quero ler com você do verso 1 até o verso 17. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. A Bíblia diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Querido Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, cheios de alegria e gratidão, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, de Te conhecer, pelo privilégio que temos, o fato de o Senhor ter se revelado a nós, ter aberto para nós a porta da salvação, aberto os olhos do nosso entendimento, nos tirado das trevas e nos transportado para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nessa noite nos revela a Tua palavra, nos revela o Teu coração, quem Tu és, nos revela a Tua vontade, aquilo que o Senhor está fazendo na terra, fala conosco, transforma a nossa vida, nossa maneira de pensar, de enxergar as coisas, de nos relacionarmos nesse mundo de maneira que possamos agradar ao Senhor ainda mais, cada dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pregar em cima dos versos 16 e 17 sobre a chama da promessa, a promessa do Espírito Santo. Nesses dois versículos aí de João 14, Jesus faz uma das promessas mais profundas e reconfortantes do Novo Testamento, a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo
de uma maneira distinta, é claro, né? De uma maneira peculiar, inédita, de uma maneira nova, porque o Espírito Santo sempre atuou, né? Lá nos primeiros versos da Escritura, quando a gente vê lá no Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sempre operou, sempre esteve presente. Quando Samuel, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, vai até a casa de Jessé, e a Bíblia diz que ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando você vai lá em Juízes e vê a história de Sansão, fala, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele pegou o leão como se fosse um cordeiro e o fendeu de alto a baixo. O Espírito do Senhor sempre operou, sempre esteve presente. Então essa promessa aqui sobre a vinda do Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo estava ausente, estava longe, mas é de uma maneira diferente, né? Em plenitude. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Essa passagem não só nos assegura a presença contínua de Deus, mas também nos revela o papel vital do Espírito Santo em nossas vidas. O papel vital do Espírito Santo em nossas vidas. E aí vale a pena você fazer uma pergunta para você mesmo, né? Como tem sido o papel do Espírito Santo na minha vida? Como tem sido o meu relacionamento com o Espírito Santo? Qual é a participação do Espírito Santo na minha vida? No meu dia a dia, no meu casamento, na criação dos meus filhos, nas minhas escolhas, nas decisões que eu tomo? Onde está o Espírito Santo na minha história? No início desse capítulo, e foi por isso que eu fiz questão de ler desde o início com você, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, né? Ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, né? Eu vou preparar esse lugar para que, quando eu vier, eu vou buscar vocês, vou levar vocês comigo, para que onde eu esteja, isso é tão lindo, né? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus está se despedindo, ele seria preso, julgado, seria morto, sepultado, ressuscitaria e seria assunto aos céus. E já não estaria fisicamente com seus discípulos. Jesus estava indo, é uma despedida. Mas ao mesmo tempo que ele está se despedindo, ele está reforçando o quanto sua presença é indispensável. Ele fala, Felipe, eu e o Pai somos um, você não percebeu isso até hoje? Como que você me pede para conhecer o Pai? Se você anda comigo e quem me vê a mim, vê o Pai. Ele fala para Tomé, como é, cara, que você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Então Jesus afirma para os seus discípulos o quanto Jesus é indispensável, o quanto ele mesmo é indispensável, mas ele está indo embora. Ele é o caminho, ele e o Pai são um. Jesus é a chave para o sucesso da jornada cristã, já que ele é o Cristo. Como que eu posso andar longe dele, andar sem ele, sem ouvi-lo, sem sua orientação? Aqueles homens vinham andando com Jesus há algum tempo, né? A gente entende aí há cerca de 3 anos e meio, e eles viram Jesus operar maravilhas. Eu fico pensando, Pedro, né? Quem é que vai me tirar da água da próxima vez que eu vacilar? Quando eu afundar? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me corrigir? Quem é que vai me ensinar?
quando a minha cabeça estiver confusa, quando eu não souber o caminho, se o Senhor vai embora, o que será de mim? Como eles poderiam vencer? Como eles poderiam cumprir a missão se Jesus estava indo embora, se o Mestre estava indo embora? E eles eram discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus, o tópico 1 da mensagem, promete o Consolador. O Consolador prometido. A palavra Consolador é traduzida do grego Parakletos, que significa aquele que é chamado para estar ao lado. Ora, assim como Jesus estava ao lado deles, eu nem digo assim como, talvez até de uma maneira mais presente, esse Consolador estaria ao lado de cada um deles. O ajudador, o Consolador é um ajudador, um conselheiro, um defensor. E essa promessa de Jesus de que enviaria outro Consolador traz conforto e esperança, pois indica que, embora Jesus estivesse prestes a deixar fisicamente os seus discípulos, eles não seriam deixados sozinhos. Como é bom saber que eu não estou sozinho. Nós cantamos aqui hoje, né? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. É tão bom a gente olhar para trás, olhar para a nossa história e perceber, amados, que não estivemos sozinhos, né? Meu pai contando aqui, e eu lembrando, como é bom saber que Deus está presente, que Deus está conosco, quando está tudo escuro, quando está tudo confuso, quando parece que está uma bagunça, quando a gente não sabe o caminho, quando parece que acabou, quando nós estamos decepcionados com nós mesmos e olhamos a nossa história e parece que acabou tudo. E ouvir a voz do Espírito do Senhor: você não está sozinho. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te amparo. Como ele falou: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu precioso galardão. O Espírito Santo seria enviado para manter a presença divina, para assegurar a presença do Cristo, para assegurar que a igreja, que os discípulos de Jesus não andariam sozinhos, não andariam sem a presença manifesta de Deus, assim como Moisés orou, quando Deus falou: olha, eu não vou com vocês, vocês são um povo teimoso, vocês são um povo de dura cerviz, não dá para eu andar com vocês, eu vou mandar o meu anjo. E aí Moisés fala assim: Senhor, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for conosco. É a tua presença, é a tua presença que faz a gente diferente, é a tua presença que nos dá vitória, é a tua presença que nos dá consolo, é a tua presença que nos dá abrigo, segurança, certeza. Sem o Senhor não tem projeto. Nós não queremos tomar essa jornada, nós não queremos ir em direção à terra prometida, se o Senhor não for conosco. Jesus estava indo, mas estava garantindo aos seus discípulos que ele continuaria presente, oferecendo orientação, apoio e consolo em todas as situações. Já teve uma situação que você achou que Deus não estava lá? Até quando a gente faz besteira, irmão. Eu fico pensando, né?
Como nosso Deus é bom, como Ele insiste com a gente, né? Davi fez a besteira que fez. Quem ia pensar que o homem segundo o coração de Deus ia fazer tanta besteira, uma atrás da outra, ia machucar tanto, ferir tanto, decepcionar tanto a Deus. Deus dá uma bronca nele. Cara, eu te tirei de trás das malhadas, tu não era ninguém, moço. Coloquei você para ser príncipe no meio do meu povo. E Davi fez aquele tanto de sujeira e achou que estava tudo embaixo do tapete, guardadinho, certinho. E Deus podia ter abandonado Davi, a própria sorte, a sua dureza de coração, a sua vaidade, o seu orgulho, e deixado ele quebrar a cara e se arrebentar todo, envolvido, embaraçado com o pecado. Mas Deus não faz isso, cara. Deus manda o profeta Natan ir lá confrontar e conduzir Davi ao arrependimento. Deus traz ele de volta, Deus chama, Deus pega aquele que se desviou completamente para cá, e Deus dá a chance. Vem cá, vamos corrigir o curso, vem de volta para o caminho, para o trilho, para o propósito ao qual eu lhe chamei. Então até quando a gente erra, a presença desse Deus vem nos trazer de volta. Ele não nos abandona. Em Romanos 8, 26, Paulo reforça essa ideia, né? Ele diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como assim, como se fosse uma tecla SAPRE espiritual, né? Uma tradução. Eu estou fazendo aquela oração toda errada e o Espírito Santo corrige, para que eu seja socorrido, que eu seja aceito. Quando a Bíblia diz aqui, quando Jesus fala que vai trazer um outro Consolador, o outro, a palavra grega não é a palavra héteros, que seria um Consolador diferente, mas é a palavra alos, que quer dizer um Consolador igual. Um Consolador da mesma espécie, é o mesmo Consolador, não é outro, é o igual. Eu continuo com vocês na pessoa do Espírito Santo. Eu não estou deixando vocês órfãos, eu continuo com vocês na pessoa do Espírito Santo. Olha só, alguns nomes do Espírito Santo na Bíblia reforçam essa ideia. Em Gálatas 4:6, o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito de seu Filho. Em Romanos 8:9, o Espírito de Cristo. Em Filipenses 1:9, o Espírito de Jesus Cristo. Os três são um, Jesus e o Espírito Santo e o Pai. Então o Consolador prometido é um outro Consolador igual, que garante a presença de Jesus conosco. Assim como os discípulos dependiam da presença de Jesus, eu e você hoje, discípulos de Jesus Cristo, também dependemos da presença dEle, e a presença dEle é manifesta ao nosso lado e em nós e através de nós, pela pessoa bendita do Espírito Santo, que nos foi dado por Ele. O tópico 2 aqui, Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Jesus descreve o Espírito Santo como o Espírito da Verdade. E esse título sublinha a função do Espírito Santo em nos guiar em toda a verdade. Amados, o mundo ele é cheio de enganos e falsidades. A presença do Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade de Deus, a compreender melhor as Escrituras e viver uma vida alinhada com os princípios divinos. A gente canta, né? Tem no nosso hinário: da minha pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Uma linguagem muito poética,
O autor da canção, ou o tradutor da canção, fala de passarinhos, belas flores. Mas o mundo usa de ilusões que não tem nada a ver com passarinhos e belas flores, né? Mas são seduções que querem nos afastar da verdade. O Espírito Santo ilumina a nossa mente e nos capacita a reconhecer a verdade e rejeitar o erro. Em João 16:13, Jesus reforça essa operação do Espírito Santo, dizendo: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A especialidade do príncipe deste século é a ilusão. Verdade tem a ver com realidade, né? A Bíblia usa muito essa expressão, Jesus falava isso, né? Em verdade vos digo. Né? Verdade quer dizer, tem a ver com realidade, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Esse mundo quer nos iludir com sofismas, seduções, enganos, a fim de nos desviar da verdade, da realidade, da eternidade. E nos iludir com aquilo que é passageiro, que é efêmero. Amados, até aquilo que a gente acha que é verdade mesmo, que é real mesmo, nem é tão real assim. Né? Eu queria ter uma vela para acender aqui agora, né? Se eu colocasse uma vela aqui em cima do púlpito acesa, você estaria vendo uma vela, é uma vela de verdade. Fisicamente você poderia vir e apalpá-la, mas ela estaria acesa e em pouco tempo aquela vela já não seria mais uma realidade, porque ela seria consumida pelo fogo e já em pouco tempo já não haveria mais vela. Isso serve para tudo. Cabelo. Casa. Carro. Até a vida. Somente o Espírito Santo pode nos guiar na verdade. A luz dissipa as trevas, esclarece a nossa mente, o nosso coração e nos salva das astutas armadilhas do mal. Vamos ler o Salmo 143, o verso 10. A oração do salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Nós carecemos do Espírito Santo de Deus para nos guiar nos caminhos do Senhor e nos ensinar a fazer a vontade do Senhor. Sem o Espírito Santo, somos facilmente iludidos pela nossa própria vontade, por aquilo que queremos, que desejamos, que achamos correto. E eu não sei você, mas é tão fácil a gente começar até a justificar aquilo que a gente quer. É tão fácil escolher um versículo da Bíblia isolado e querer torcer a Escritura para justificar algo que eu queira fazer, que na verdade Deus não quer. Nós carecemos do Espírito Santo para que Ele nos conduza por terreno plano e nos livre do engano do nosso próprio coração. João, no mesmo capítulo 14 que nós estamos lendo, no verso 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Ora, isso era porque o Senhor sabe, e eu oro, isso é tão repetitivo na minha oração. Senhor Deus, não me entregue a dureza do meu coração. Não me entregue ao meu orgulho, à minha vaidade. Mas me corrige, Senhor, me chama. Não desiste de mim. Porque eu sei, irmão,
Eu sei a tendência do meu coração enganoso. E eu preciso da mão do Senhor o tempo todo me trazendo de volta, corrigindo o curso. É aqui, Sérgio. É aqui, Sérgio. Não olha para lá, olha para cá. Não olha para as ondas, Pedro. Não olha para o vento, olha para mim. Mas é tão fácil a gente desviar o olhar. Eu achei lindo, só abrindo um parêntese com você, sobre o fato de o Pai, o Filho, o Espírito Santo serem um, né? Você não vai encontrar a palavra trindade na Escritura. A trindade é uma doutrina da teologia para explicar o que acontece na Bíblia, mas isso é tão claro. Olha no verso 26, são palavras de Jesus. Eu rogarei, verso 16, eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Então, está presente no mesmo verso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho dizendo para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar para vocês o Consolador. O verso 26 é a mesma coisa, Jesus dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós servimos a um só Deus, mas Ele se expressa por meio de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele é a expressão do Pai e do Filho, no meio da igreja, na minha vida, na sua vida. Então, Ele é o Consolador prometido, o Espírito da verdade, e o tópico 3, por último, Ele é a presença permanente. Uma das promessas mais reconfortantes de Jesus é que Ele diz as palavras, estará convosco para sempre. Convosco para sempre. Isso significa que a presença de Deus não é temporária ou condicional, mas é contínua e eterna. Convosco para sempre. Não é só em dias de sol, não é só em dias de alegria. Sempre. Convosco para sempre. O Espírito Santo não apenas habita conosco, mas também em nós, assegurando-nos da proximidade constante de Deus em nossas vidas diárias. Não tem como eu me ausentar do Espírito. Eu acho engraçado, deixa a palavra engraçado mesmo, mas a gente se ilude com as coisas, mas parece que a gente pode se esconder de Deus, né? Tem essa sensação de que se eu entrar no banheiro e fechar a porta, Deus ficou do lado de fora. Quando eu entro no meu quarto com a minha esposa e fecho a porta, Deus ficou do lado de fora. Não, Deus não ficou do lado de fora, Deus está vendo tudo, crente. O Espírito Santo está comigo quando eu estou dirigindo o carro, Ele está comigo quando eu estou debaixo do chuveiro, Ele está comigo quando eu estou na cama, amando a minha mulher, Ele está comigo quando eu estou trabalhando, quando eu estou jogando futebol, cortando cabelo, extraindo um dente, fazendo um despacho no processo. Ele está conosco o tempo inteiro, não há como esconder. O salmista escreve, né? Se eu tomar as asas da alva, se eu fizer a minha cama no abismo, no mais profundo dos mares, até ali, a tua mão me susterá. Não tem como se esconder. Até porque não faz sentido, né? Eu disse isso para ele. Não sei se foi hoje ou foi ontem orando. Falei, Senhor, mesmo se fosse possível, eu não quero me esconder do Senhor. Eu não quero nem o seguro da tua ausência, mesmo na hora que eu estiver errando. Mesmo na hora que eu estiver errando, eu quero errar diante dos teus olhos, para que o Senhor me salve, me corrija. Eu não quero estar escondido do Senhor. Por que eu vou querer esse lugar? Se a maior segurança, o maior abrigo é a presença dEle. Essa promessa de uma presença eterna nos dá coragem e força para enfrentar qualquer desafio. Você está com medo? Você está com medo? Não tenha medo! Não tenha medo!
Não tenha medo, você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito de Deus habita em você, Ele está com você. É por isso que a promessa é, cara, se você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Eu sei que eu não estou... Fala para quem está do seu lado, diga. Mas fala com fé, fala com fé, fala profetizando. Você não está sozinho. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. O Espírito de Deus habita em você. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo afirma: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ele não somente está conosco, ao nosso lado, como seria a tradução literal de Paracletos, alguém que está ao lado, mas Ele está em nós. Você pode dizer assim: obrigado, Espírito Santo. Eu sou grato, Espírito Santo, porque o Senhor habita em mim, que o Senhor não me deixa só. Essa expressão para sempre é a chave para compreender muitas coisas na Escritura. É a chave para ajudar a gente a se relacionar com Deus, a entender um pouco, né? Entender um pouco, porque quem disser que entende Deus, né? Engraçado esse negócio, eu sou doutor em divindade, né? Eu sei tudo de Deus. Ai, ai, ai. Que dia, né? Mas para a gente entender um pouco de Deus, esse negócio de para sempre é muito interessante. Para sempre não é por um dia. Para sempre não é por algumas horas. Para sempre não é por uma semana. Para sempre não é por um mês. Para sempre não é até que a morte os separe. Né? Não, para sempre, irmão, é para sempre. Para sempre é para sempre, mas é um conceito muito desafiador para nós, porque ainda que Deus tenha colocado no coração do homem a eternidade, a gente só conhece o que é efêmero, o que é passageiro, né? A gente pensa, a pessoa que viveu bem, né? Viveu 90, viveu 80, viveu 100 anos, ela viveu bem, viveu muito, né? O que são os 100 anos? Dizem aí os cientistas estudiosos que a Terra tem mais de 5 bilhões. O que é 100 anos diante de 5 bilhões? O que é 100 perto de 5 bilhões? Vamos lá, uma nota de 100 reais. E alguém que tem 5 bilhões de reais. O que é 100 reais para quem tem 5 bilhões de reais? É zero. Tende a zero. Agora pense em quem é eterno. Pense na ideia de para sempre. Pense em quem não tem início e não tem fim, né? Segurar isso aqui, olha só. É tão leve isso aqui para um homem forte como eu. Que homem? Talvez eu segure por 1 hora. Talvez eu segure por 2, 3. Será que eu consigo segurar por 1 dia? E 2? E 1 semana? Agora entenda, nosso Deus é para sempre. Ele sustenta o mundo para sempre. Ele é santo para sempre. Ele é fiel para sempre. Ele está conosco para sempre. É para sempre, irmão. Para sempre. Que Deus maravilhoso, Deus eterno, aleluia. O reino dele é para sempre. Ei, os reinos caem, os domínios caem. Os presidentes caem, os reis passam, mas o nosso Deus está sentado no trono para sempre, para sempre, para sempre. É por isso que eu gosto de Aleluia de Handel. Se tem uma coisa que eu tenho saudade de coral em igreja, é só nessa hora. É quando a gente ouve Aleluia de Handel. O reino deste mundo já passou.
a sede nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Esse tom ficou horrível. Mas era lindo. Para sempre e sempre, aleluia, para sempre, Rei dos Reis e grande Senhor. Para sempre, reinará para sempre. Do aumento do seu reino, do seu governo não terá fim. Aleluia. E a promessa que Ele estará com você, comigo, conosco, para sempre. Para sempre. Concluindo então a mensagem, a promessa de Jesus em João 14, 16 e 17 nos lembra que o Espírito Santo é nosso Consolador. Ele é a expressão de Deus, o Espírito da verdade e nossa presença permanente. A presença de Deus é representada na Bíblia muitas vezes pelo fogo. Aquela sarça que queimava e não se consumia diante de Moisés. A coluna de fogo. O Espírito Santo é também comparado ao fogo, e essa chama do Espírito Santo é essa chama da presença, que ilumina o nosso caminho, que nos oferece conforto, orientação e a garantia da presença constante de Deus. Eu quero te desafiar a viver com confiança e fé, sabendo que o Espírito Santo está sempre ao seu lado, que Ele está te guiando e apoiando você na sua jornada espiritual. E lembrar você de que é impossível sem Ele. E que você precisa estabelecer um relacionamento mais profundo e próximo com o Espírito Santo de Deus. Essa promessa que Jesus fez para os seus discípulos. E Ele faz uma diferença. Ele faz uma diferença no final do verso 17. Ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Para os discípulos ele fala: Ele estará com vocês e habitará em vós. Mas ele continua falando: esse Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque eles conheciam? Porque eles conheciam Jesus. Porque Jesus não precisava mostrar o Pai para Filipe. E ele precisa lembrar: ei, cara, quanto tempo eu estou com você e você me pede para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. O mundo não pode receber. O mundo não viu nem o conhece. Eu não sei. Mas eu preciso perguntar: você não quer receber o Espírito Santo em sua vida? Porque se você não está andando com Jesus, você não o viu nem o conhece. Se o Espírito Santo é um estranho na sua história, na sua vida, você precisa. Eu fico pensando, né, irmãos, como é urgente a mensagem do Evangelho, como deve ser o peso, a opressão de viver nesse mundo sem o Espírito Santo, de viver nesse mundo sem a presença do Consolador. Se nós que o conhecemos
Muitas vezes nos sentimos tão pressionados e oramos, Senhor, socorro, socorro. Estende a tua mão, me alcança aqui, papai, eu não estou dando conta. E se Ele não vier nos socorrer, irmão? Salmo 124, né? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. E as pessoas que vivem sem Deus, amados, que vivem sem poder orar, sem poder fazer essa oração, me socorre aqui, Espírito Santo de Deus. Que estão contando apenas com o psicólogo, com o psiquiatra, com o estalopram. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, você precisa urgentemente se entregar a Ele. Para que você se torne alguém que pode vê-lo, conhecê-lo, recebê-lo, ser amparado, guardado, confortado, corrigido, guiado por Ele. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Tem alguém que entrou aqui nessa noite que precisa entregar sua vida a Jesus? Você foi tomado aí por um desespero santo. Seu coração está queimando. E você sabe que precisa entregar sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que sabe que precisa entregar sua vida a Jesus? E quer entregar sua vida a Ele? Nós queremos orar junto com você. Tem alguém? Se tivesse, é só você levantar sua mão junto com a minha. Nós vamos orar por você. Tem alguém que sabe que precisa entregar sua vida para Jesus hoje? Agora. Ora, se você está sentindo isso que eu te falei, não resista não, é Deus. Deus quer buscar você. Deus está buscando você, está te resgatando, Ele está te chamando. Tem alguém aqui nessa noite? Nós queremos orar por você. Só você dá o sinal com a sua mão. Não. Eu quero orar. Quero chamar você aqui à frente. Se você está numa sensação de desamparo, a caminhada cristã, às vezes a gente se sente assim, muita pressão, sedução do mundo, tristeza, falhas que cometemos, que os outros cometem conosco, coisas que esse mundo caído vive. E às vezes a gente está debaixo de tanta pressão. Se você hoje precisa de um socorro urgente do Espírito Santo na sua vida, a gente como igreja quer orar junto com você, chorar junto com você. A Bíblia manda a gente chorar com os que choram. Colocar a mão no seu ombro, abraçar você e orar com você hoje. Para que você se lembre. Para que você ouça a voz de Deus mais uma vez no seu coração. Para que você seja encorajado, encorajada a continuar a sua jornada com Cristo. Tem alguém que quer receber uma oração essa noite? Pode vir à frente. Se você se sente assim, precisa de um socorro de Deus na sua vida. Se a pressão está alta e você precisa de um socorro de Deus, a gente quer orar por você. Tem alguém nessa noite? Vamos cantar? Enquanto você deixa o Espírito ministrar no seu coração.